Fala pessoal, estamos aqui de novo, para trazer mais um vídeo para vocês. Eu vi que o vídeo, sobre as novelas perdidas da Globo, deu muito certo. Então, eu realizei mais algumas pesquisas, e decidi mostrar mais coisas que estão perdidas, e que estão faltando, incluindo novelas e séries, e vamos saber o mistério que envolve eles. Então, se você gosta desse tipo de assunto, vai logo deixando o seu like, e se você é novo por aqui, vai logo se inscrevendo no canal para estar recebendo mais conteúdos desse tipo. Não viu a parte 1? Vou deixar o link na descrição da primeira parte desse vídeo, que ficou muito bom. Então, sejam muito bem-vindos ao canal Conspi, e vamos para o vídeo. Agora, vamos falar da nossa primeira novela dessa lista. É o Sheik de Agadir. Foi uma telenovela brasileira, produzida pela TV Globo, e exibida de 18 de julho de 1966, a 17 de fevereiro de 1967, às 21h30, em 155 capítulos. Com produção da diretora Glória Magadã, foi a sexta novela das 10, exibida pela emissora. A novela conta a história de um conturbado triângulo amoroso entre o Sheik, Omar Benazir, e a jovem Jeannette Legrand, e Maurice Dumont, e um oficial do exército francês. Em meio ao romance, estranhos assassinatos vão acontecendo. Sendo a primeira novela da Globo, introduzindo o tema de serial killer. Infelizmente, não existem mais registros dessa novela, a não ser algumas poucas imagens filmadas de bastidores. As fitas da novela perderam-se em um dos incêndios na TV Globo, respectivamente em 1969, 1971 e 1976, ou foram apagados para serem reutilizadas. Era uma prática comum na época. Nossa próxima novela é A Véu de Noiva. É uma telenovela brasileira, produzida pela Rede Globo, e foi escrita por Janete Claire, dirigida por Daniel Filho, e produzida em preto e branco. Foi exibida de 10 de novembro de 1969 a 18 de julho de 1970, contendo 221 capítulos, e foi a oitava novela das 8 a ser exibida pela emissora. E também foi a primeira novela da Rede Globo a ter trilha sonora própria, totalmente produzida por encomenda de Daniel Filho e Nelson Mota, que selecionou músicas específicas para determinados personagens e núcleos. A trilha sonora foi lançada pela Companhia Brasileira de Discos, atual Universal Music. A novela conta a história de Andrea, uma moça simples e generosa, de família humilde, é noiva há 10 anos, do ambicioso pianista Luciano. Ele, porém, tem um caso com sua irmã, Flor. No dia do casamento, após descobrir o envolvimento dos dois, Andrea sofre um acidente de carro com o noivo. Lamentavelmente, apenas alguns trechos da novela estão disponíveis no YouTube, e sobraram só algumas imagens de bastidores, e a sua trilha sonora também pode ser encontrada. Não encontrei em lugar algum, falando se essa novela foi perdida em um incêndio, mas como não temos mais informações sobre o motivo de sua perda, vamos ficar com essa versão. Já que não temos mais como recuperar os episódios perdidos dessa novela, vamos ter que se contentar com o seu remake, chamada de Vende-se um Véu, de 2009, que foi escrito e dirigido por Iris Abravanel. A novela foi exibida no SBT. O Rebu é mais uma novela perdida pela Globo, produzida pela TV Globo, e exibida de 4 de novembro de 1974 a 11 de abril de 1975, em 112 capítulos, sendo a 20ª novela das 10 a ser exibida pela emissora. Escrita por Braulio Pedroso, e teve direção de Walter Avancini e Jardel Melo, com supervisão de Daniel Filho. A história se passava em 2 dias. No primeiro, realizava-se uma festa na casa do milionário, Conrad Mahler, em homenagem à princesa italiana, chamada de Olimpia, e na qual ocorria um crime. No segundo, acontecia a investigação da ocorrência. Foi dividida em 3 fases: o presente, com a investigação do crime, o tempo da festa, e as informações sobre cada personagem. A maioria dos capítulos de O Rebu se perderam devido a um incêndio ocorrido nos estúdios da TV Globo, no Rio de Janeiro em 1976, restando apenas o primeiro, e o capítulo 92, restando apenas fotos de bastidores e chamadas de estreia. Aliás, esses 2 episódios podem ser encontrados na Globoplay. A sua trilha sonora também pode ser encontrada completa, tanto a sua versão nacional quanto internacional. Ainda bem que fizeram um remake dessa novela, também chamada de Rebu. Essa outra versão da novela foi escrita por George Moura e Sergio Goldenberg. Foi lançada e exibida em 2014, lançada na Globo.
Os Ossos do Barão é mais uma mídia perdida da Rede Globo. Foi uma telenovela brasileira, produzida pela emissora e era exibida às 22 horas, de 10 de outubro de 1973 a 2 de abril de 1974, em 120 capítulos. Foi a 18ª novela das 10 a ser exibida pela emissora. Escrita por Jorge Andrade, e foi dirigida por Regis Cardoso. A trama conta a história de Egisto Girotto, que foi interpretado por Lima Duarte. Ele era um descendente de italianos, foi criado como empregado na fazenda do Barão de Jaraguá. Acabou fazendo fortuna durante a Revolução Industrial, em São Paulo, diferente do ocorrido com as famílias tradicionais locais, que empobreceram devido à queda do comércio cafeeiro. Ele tem tudo que pertencer ao barão, inclusive seus ossos, que adquirirá ao comprar a urna funerária deste. Infelizmente, não existem mais imagens dessa novela, a não ser chamadas de estreia, e algumas poucas cenas. E algumas fotos de bastidores. A hipótese mais provável é que as fitas tenham se perdido no incêndio, que ocorreu na TV Globo em junho de 1976. E você também pode encontrar a trilha sonora da novela. Os Ossos do Barão também ganhou um remake, mas foi da maior concorrente da Globo, o SBT. O remake foi exibida de 28 de abril a 8 de setembro de 1997, em 115 capítulos. Foi adaptada por Walter George Durst, com colaboração de Duca Rachid, Mário Teixeira e Marcos Lazari. Cavala de Aço é uma telenovela brasileira, produzida pela TV Globo, e foi exibida originalmente de 24 de janeiro a 21 de agosto de 1973, em 180 capítulos, sendo a 12ª novela das 8, exibida pela emissora. Escrita por Walter Negrão, teve direção de Walter Avancini e Davi Grimberg. A trama conta a história de Rodrigo. Ele chega à Vila da Prata, uma cidade fictícia do interior do Paraná, com o objetivo de vingar o extermínio de sua família, que ocorreu quando ele era ainda criança. Ele sabe que o responsável pelo massacre é Max. Rodrigo torna-se líder de uma revolta social contra Max, que domina a venda de madeira dos Pinheirais e todo o mercado de trabalho da região. Junto com Rodrigo estão seus amigos Brucutu, Sabá, Santo e o professor, que o apoiam em sua luta. Todos os capítulos de Cavalo de Aço foram perdidos no incêndio ocorrido em 1976, nos estúdios da TV Globo no Rio de Janeiro, restando apenas as chamadas de estreia e algumas fotos de bastidores. A sua trilha sonora também pode ser encontrada completa no YouTube. Também existe uma versão internacional da trilha. Eu Prometo é uma telenovela brasileira, produzida pela TV Globo, e foi exibida de 19 de setembro de 1983 a 17 de fevereiro de 1984, em 103 capítulos. Foi a 27ª novela das 10, exibida pela emissora. Escrita por Janete Clair, com colaboração de Glória Pérez, foi dirigida por Denis Carvalho e Luiz Antônio Piá. A novela conta a história do deputado federal, Lucas Cantomaia. Está no auge de sua carreira política, prestes a concorrer a uma vaga no Senado Federal. Sua imagem pública, e a de bom filho, bom marido, bom pai, além de político honesto e probo. Seu trabalho, à frente da organização de bens sociais, que cuida de ex-presidiários, reabilitando-os ao convívio da sociedade, é muito elogiado, abrindo a ele os caminhos do mundo da política. Aliás, esse foi o último trabalho da escritora, Janete Clair. Ela faleceu em 16 de novembro de 1983, aos 58 anos, nem chegando a terminar a novela. Glória Pérez terminou de escrever o resto. Não se sabe exatamente de como a novela se perdeu, mas dizem que restaram apenas 6 capítulos da novela, e você também pode encontrar chamadas de estreias e fotos de bastidores. A sua trilha sonora também pode ser encontrada. Sol e Verão é uma telenovela brasileira, que foi produzida e exibida pela TV Globo, de 11 de outubro de 1982 a 19 de março de 1983, em 137 capítulos. Sendo a 29ª novela das 8, a ser exibido pela emissora. Escrita por Manuel Carlos, ele escreveu a trama até capítulo 120, por causa do falecimento do Dr. Jardel Filho, sendo assim, sendo a 29ª novela das 8 da emissora. Os últimos 18 capítulos da novela foram terminados por Lauro César Muniz, com colaboração de Jean Francisco Guarnier, nos 18 últimos capítulos. A telenovela relata o dilema de Rachel, uma mulher que acaba de sair de um casamento infeliz, com Virgílio, rumo à cidade do Rio de Janeiro, ao lado da mãe Laura, e da filha Clara. Ela acaba por se envolver com Heitor, um mecânico boêmio e bonachão, o que nunca havia vivido um compromisso sério. Eric Bretas
O diretor da Globoplay informou que dos 137 capítulos da novela, só restarão apenas 8, e que não há a versão de licenciamento internacional preservada, o que impossibilitaria a disponibilização da novela na plataforma, e uma eventual reprise no canal por assinatura, o Viva. Em 30 de janeiro, foi anunciada a disponibilização dos 8 capítulos preservados da trama, na plataforma, entrando no ar em 19 de fevereiro de 2024. Foram resgatados os capítulos 1, 2, 69, 70, 121, 122, 137 e o 138, sendo este último um compacto dos últimos 17 capítulos da história, considerado especial, e exibido em 19 de março de 1983, no lugar da reapresentação do último capítulo. A trilha sonora da novela também pode ser encontrada. Agora, vamos falar de uma novela bastante conhecida, De Corpo e Alma. É uma telenovela brasileira, produzida pela TV Globo, e exibida de 3 de agosto de 1992 a 5 de março de 1993, em 185 capítulos. Sendo a 46ª novela das 8, exibida pela emissora. Escrita por Glória Pérez, e foi dirigida por Fábio Sabag e Ivan Zetel. A sinopse da novela é: Diogo, um juiz íntegro, sente o seu casamento com Antônio desmoronar, ao se apaixonar novamente por Betina, um grande amor do passado. No entanto, o amor à família faz com que Diogo desista de vez da mulher amada, que morre num acidente de carro, depois de uma discussão com ele. Seu coração é transplantado imediatamente em Paloma, uma jovem de mente aberta, casada com o stripper Juca, que trabalha no Clube das Mulheres. A telenovela ficou marcada pela morte de Daniela Perez, filha da autora, e que fazia a personagem Yasmin, que foi assassinada pelo colega de elenco, o ator Guilherme de Pádua, que interpretava o personagem, chamado de Bira, e com a ajuda de Paula Tomás, mulher de Pádua na época. Em virtude do crime ocorrido, a novela nunca foi reapresentada pela TV Globo, embora tenha sido liberada para o programa Vale a Pena Ver de Novo, em 2000, pelo Ministério da Justiça, junto com outros títulos. Também não foi considerada para exibição no canal Viva, encontra-se disponível para streaming no Globoplay, e até então, não constava no projeto de resgate de novelas antigas da plataforma. A Rede Globo nunca transmitiu a reprise, para não dar visibilidade ao assassino, além de solidarizar com a autora Glória Pérez, mãe de Daniela. Mas, com a morte do ator Guilherme de Pádua, que morreu em 2022, talvez tenha a possibilidade da novela reaparecer nas plataformas de streamings da emissora. Elas por Elas é uma novela que está mais ou menos perdida. Foi exibida e produzida pela TV Globo, de 10 de maio a 26 de novembro de 1982, em 173 capítulos, sendo a 29ª novela das 7, exibida pela emissora. Escrita por Cassiano Gabus Mendes, com colaboração de Carlos Lombardi. A trama de Elas por Elas é centrada na história de 7 amigas, dos tempos de colégio: Márcia, Natália, Wanda, Helena, Adriana, Carmen e Marlene, que não se veem há 20 anos. Márcia, a mais velha do grupo, encontra uma foto das amigas, e uma onda de lembranças e saudosismo invade sua cabeça. Então, Márcia decide localizar uma por uma, e promove uma reunião em sua casa. Todas comparecem ao evento, felizes com o reencontro. No entanto, as lembranças do passado e coincidências do presente vêm à tona, afetando novamente a vida de todas do grupo. A novela foi disponibilizada no Globoplay em 16 de janeiro de 2023, no entanto, os capítulos 38 e 160 não puderam ser recuperados, constando então 171 capítulos na plataforma. Enquanto o capítulo 84 foi recuperado da mídia original, mas com problemas de imagem e som. A telenovela também ganhou um remake, foi exibida de 25 de setembro de 2023 a 12 de abril de 2024, em 171 capítulos, adaptada por Teresa Falcão e Alessandro Marçom. É quase uma releitura da novela original, de 82. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, vou deixar a primeira parte do vídeo da Novelas Perdidas da Rede Globo aqui na descrição, para vocês darem uma olhada. E temos mais vídeos falando sobre mídias perdidas, do SBT, e de filmes Brasil que foram perdidos. Então, se você gostou desse vídeo, vai logo deixando o seu like, e se inscreva-se no canal, para estar recebendo mais conteúdos assim. E eu queria agradecer a todos vocês. Até o momento que eu estava editando esse vídeo, chegamos à marca dos 1000 inscritos. Eu sinceramente estou muito feliz. Espero que o canal continue crescendo e melhorando a cada vez mais, sempre se dedicando. Então, sejam muito bem-vindos ao canal Conspi. Até mais.